Hoje nós vamos ver a importância de assumir a responsabilidade quando nós cometemos um erro, em especial quando nós somos líderes em alguma situação. Eu sou Yair Alon e esse é o Zoar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Bo, hoje focando nos parágrafos de 93 a 96 do Zoar, oitavo ano de leitura. Bom, por que o Zohar traz essa questão que eu falei aí antes da vinheta? Ele vai analisar dois versículos, e eu vou ler aqui no hebraico, fazer uma tradução livre, se você quiser acompanhar comigo, para você entender a problemática. Bom, primeiro, o Zohar vai pegar um trecho de 1 Reis, capítulo 22, o versículo 17. E o jeito que o versículo está escrito, traz o que a gente chama uma dificuldade, né? Uma pergunta. E aí o Zohar vai responder e trazer o ensinamento. Então, o versículo 17, desculpe, do capítulo 22 diz o seguinte: Vaiomer, Deus falando, né? Ra'it et kol Israel nefotzim elearim. Eu vi todo o povo de Israel espalhado nas montanhas. Katzon asher en lahem roe. Como se fosse um rebanho que não tem um pastor, né? Então, Deus usando aí uma metáfora, como se o povo todo tivesse despertos. Vaiomer Hashem lo adonim laele. Esse povo, esse povo que está espalhado aí nas montanhas, não tem um mestre, não tem um senhor. E a chuva ish lebeitou bechalom. Então, vou deixar que cada um volte para sua casa em paz, ou que cada um volte para sua casa em paz. E aí, qual que é a dificuldade desse versículo? O que o Zor vai perguntar? Por que Deus fala que cada um vai voltar para sua casa em paz, se eles não têm um mestre? Se eles estão como um rebanho espalhado nas montanhas? Não devia ser o oposto? Se eles estão como um rebanho espalhado, sem um senhor, né, cuidando deles, isso deveria ser extremamente negativo para eles. A metáfora que Deus está usando é perniciosa. É um povo que não tem condução, é um povo que não tem liderança. Deveria acontecer algo negativo com eles, né? Deveria, talvez, Deus falar ali na metáfora que eles vão ser atacados, que um lobo vai comer, se a gente ficasse na metáfora do rebanho, né? Por que Deus fala, não, então cada um vai voltar para sua casa em paz? Percebe que é uma dificuldade? Bom, a resposta vai vir, o usuário diz, explicando que o líder não está presente ali, né, como Deus falou na metáfora, justamente porque esse líder assumiu os erros, né, e ele então pagou o pato, digamos assim, e aí o povo pôde voltar para casa em paz. Ou seja, não é que realmente seja bom o povo estar disperso e não ter líder, mas esse povo está podendo voltar em paz justamente porque o líder assumiu os seus erros. Então, o líder está ausente porque ele está pagando o preço de algum erro cometido. Como o líder assumiu a responsabilidade pelo seu erro, ele está espiando os seus pecados e o povo pode voltar em paz para casa. E aí o Zohar diz que quem aprendeu a fazer isso muito bem, existiram vários líderes em Israel que fizeram isso bem, um deles foi o rei Davi. E aí vem o segundo versículo. O rei Davi mostra isso e aparece uma fala dele no livro de Crônicas 1, capítulo 21, versículo 17. Vamos ler também. Diz o seguinte: Vaiomer Davi ela Elohim. Davi falou para Deus. Hallo ani amarte limnot ba'am. Por acaso não fui eu que ordenei a contagem do povo? Não sei se vocês já viram no Zohar Diário, aqui um breve parênteses, na Kabbalah é visto como negativo fazer contagem do povo, né? Contar as pessoas. E aí tem uma passagem que o rei Davi pede para contar o povo, né? Então isso é um erro que Davi comete. E agora aqui o Davi está falando, por acaso não fui eu que pedi essa contagem do povo? Vani u asher hatati, e não fui eu que cometi esse pecado? Verá erote, e não fui eu que fiz essa maldade, essa ruindade, veele atson meaçu. E esse rebanho, agora falando do povo de Israel, usando a mesma metáfora, o que eles fizeram? Eles não fizeram nada. Eu, Davi, que errei. Eu, que Davi, que cometi esse pecado ao fazer essa contagem. Hashem Elohai, Terina Yadha Bi. Então, ó Deus meu eterno, ó eterno meu Deus, desculpe, que a tua mão venha sobre mim, que a tua mão caia sobre mim. O Beveit Avi, e na casa do meu pai. O Veamha Lo Lemageifa, e que sobre o povo não venha nenhuma praga. Quando a gente faz uma contagem, segundo a Kabbalah, de novo, eu já fiz vídeo sobre isso,
a ideia é que pode vir uma praga. Então Davi está falando, poupa o povo, porque o povo não tem nada a ver com isso. Né? Quem errou e pediu a contagem fui eu, Davi. Então, se a sua mão, Deus, tiver que vir, no sentido executar um julgamento, que venha sobre mim e sobre a casa do meu pai. Mas o povo não tem nada a ver. Então, o Davi está sendo aqui representado como um líder exemplar, que sabe assumir os seus erros, e ele que vai pagar, então, a responsabilidade dos seus atos. Quando ele paga, o povo volta em casa, volta para casa em paz, como no primeiro versículo que a gente viu. Percebe? Bom, então o que isso representa aqui na prática? O que o Zohar está ensinando para nós? Sempre que a gente comete algum erro, alguém vai ter que pagar. Né? Essa é uma ordem do universo, digamos, uma lei do universo. Não existe erro que sai impune. Quando a gente assume o nosso erro, né, quando a gente é consciente e assume o nosso erro, nós vamos pagar por esse erro e pronto. Eventualmente, se a gente não assume, pode ser que outra pessoa tenha que pagar. Ou seja, acaba sendo um ato de covardia nosso, porque você não assumiu e outra pessoa vai ter que ser responsabilizada. E em especial isso acontece, o Zohar está ensinando, quando a gente é líder. Aí você pode falar assim, Yair, mas eu não sou líder. Talvez você se engane, porque o Zohar e a Kabbalah dizem para nós que a gente sempre tem alguma situação que a gente é líder. Eu sempre dou esse exemplo aqui. Talvez você seja líder da sua família, talvez você seja líder dos seus irmãos, talvez você seja líder de um grupinho do seu trabalho. Mas eu não sou chefe. Não importa. Você pode ser líder de colegas de trabalho, né? Sempre que nós temos qualquer posição de liderança, um erro que você comete e não assume pode recair sobre os seus liderados, tá? Por causa de uma dinâmica, como eu falei, de uma regra que existe no universo. Então é muito importante que a gente assuma esses erros. Eu estou me lembrando aqui de uma discussão que não é exatamente cabalística, né, na aparência, mas que o Talmud traz, que também é justamente sobre isso. O Talmud faz uma pergunta no Tratado de Bava Kama sobre o que é pior. Não tem essa, em português não tem essa distinção, mas é mais ou menos como a distinção entre roubo e furto, né? Em português, a diferença entre roubo e furto é ser executado com violência ou sem violência, né? Mas o Talmud pergunta o que é pior, a pessoa que rouba abertamente ou ocultamente, né? O que significa abertamente ou ocultamente? Então, por exemplo, eu vou lá na tua cara, talvez te bato e roubo sua bolsa, né? E a outra que eu roubo ocultamente eu pego sua bolsa sem você perceber. Talvez invado sua casa na calada da noite, você está dormindo e roubo. E o Talmud pergunta qual que das duas é mais grave. Roubar abertamente, não precisa ter violência, tá? Eu dei um exemplo, mas abertamente ou ocultamente. E aí o Talmud diz que roubar ocultamente é pior. No primeiro momento você poderia achar que é igual, né? Os dois são roubos. Ocultamente é pior. Por quê? Porque quando você rouba ocultamente, você pode deixar as pessoas acharem que quem roubou é outra pessoa. Ou seja, quando você rouba ocultamente, você pode deixar as pessoas acharem qualquer um suspeito. E pode ser que as pessoas considerem o suspeito errado. Ou seja, pode ser que quem vai ser culpado pelo ato seja um inocente. A pessoa que rouba abertamente, pelo menos ela é mais honesta. Eu sei que é estranho falar de, né, ladrão honesto, mas é isso que o Talmud fala. A pessoa, pelo menos, ela está sendo responsável pelos seus atos. Ela fala, fui eu mesmo. Eu não tenho nada a esconder. Eu assumo que eu sou um ladrão, eu roubo abertamente e vocês sabem que sou eu. Então, se eu e Yair, Deus nos livre, roubar, você não vai achar que foi o Marcelo, que foi o João. Vocês sabem que é o Yair. Quando eu roubo ocultamente, eu deixo uma dúvida na sociedade e pode acontecer de eu pôr todo um sistema de justiça para acusar um inocente. E, infelizmente, a gente sabe de histórias tristíssimas de inocentes que são culpados por algo que eles não fizeram. E, às vezes, eles estão tentando provar e não conseguem. Então, se a gente transportar essa lição para o espiritual, é disso que o Zohar está falando. A pessoa que assume os seus erros e fala, olha, eu errei, espiritualmente, ela está fazendo um ato grandiosíssimo. E não só porque ela está assumindo o seu erro, que já é grandioso, mas porque ela ainda está poupando os outros de talvez pagarem pelo seu ato. Né? Uma pessoa que não tem essa grandeza, né, digamos assim, espiritual, ela pode estar fazendo com que os outros paguem pelo seu ato, percebe? E agora, só para a gente encerrar, não ache que isso quer dizer que, então Deus é injusto, Deus vai fazer outros pagarem pelo ato. Não tem a ver com isso, tá? Obviamente que Deus não é injusto, Deus nos livre a gente falar isso. Quando nós falamos que alguém tem que pagar por um erro, nós estamos falando simplesmente de leis de ação e de reação.
né, de leis de causa e efeito. Não tem a ver com Deus perceber, né, que foi esse que pagou, desculpe, esse que fez o erro, mas como ele não está assumindo, eu vou pagar no outro. Não é isso. É que por causa de leis de ação e reação de causa e efeito, em algum lugar a energia vai ter que ser recompensada, digamos, né? Como se fosse pela força da gravidade, pensa assim, ou força elétrica. É alguma força natural. Então, se não foi nesta pessoa que realmente fez o ato, vai ter que ser em outra pessoa. Percebe? Então, essa pessoa que não tem essa grandeza espiritual realmente está fazendo com que a bomba exploda em outro lugar. Por isso, essa pessoa realmente está prejudicando e maculando o próprio sistema universal, a própria natureza. Né? Bom, e aí por isso o Zohar vem falar da importância e da grandeza da pessoa que assume o seu erro. E como eu disse, principalmente daquela que está em posição de liderança. Porque quando ela faz isso, ela realmente poupa os liderados, o rebanho, na metáfora que a gente viu aqui. Um bom dia a todos e tudo de bom.